Fala pessoal, Lucas aqui e agora nós vamos começar a segunda aula, né? A primeira foi muito boa, gostei bastante dos feedbacks e vamos lá, seguir rumo aí essa certificação da ISTQB, né? Nossa CFTE FL ali 4.0. E no primeiro vídeo ali a gente construiu meio que a fundação, a nossa base e nós entendemos o que é teste e hoje a gente vai dar um passo além para que a gente possa entender onde é que se encaixa no mundo real. Então, muita gente reprova nesse módulo porque confunde o nível de teste com o tipo de teste, ou acha que teste de regressão é a mesma coisa que reteste. E o Syllabus ele é muito específico sobre isso, ou seja, ele é a nossa base. Então, pegue aí o seu café, o seu chá, enfim, as suas anotações, porque hoje nós vamos detalhar como o teste se comporta dentro do ciclo de vida de desenvolvimento de software, ou também conhecido como SDLC, né? Software Development Life Cycle, né? Então, quando a gente avança nos nossos estudos, antes de a gente avançar, é interessante que a gente faça essa revisão, porque a gente precisa garantir a base do módulo 1 para a gente entender. Então, o conceito mais importante que a gente vimos é que teste ele não é apenas execução. O Syllabus deixa muito claro que o teste ele é um processo gerenciado. Não é só sentar na cadeira e caçar bugs. Nós aprendemos também que existem objetivos claros, né? Então a gente não testa apenas para achar defeito, né? Mas nós também testamos para gerar confiança na qualidade e também para fornecer informações para a tomada de decisão. E lembre-se daquela distinção, né? Verificação e validação. Verificação, nós estamos construindo um produto corretamente, então, conforme os requisitos, e a validação, nós estamos construindo um produto certo, conforme a necessidade que o usuário está precisando. Então, se isso não estiver claro, o módulo 2 vai ficar bastante confuso, porque cada nível de teste que a gente vai ver hoje é focado nesses aspectos aí. Um outro pilar que nós construímos foram 7 princípios de teste, né? Então, para o vídeo de hoje, o que eu quero que vocês foquem em dois deles, né? Que é o teste, ele depende do contexto, ou seja, isso é a chave desse módulo 2. O jeito que nós testamos, por exemplo, no modelo ágil, é diferente da forma como nós testamos no modelo sequencial, modelo cascateado. E o segundo tópico é o teste antecipado, ele economiza tempo em dinheiro. A gente falou isso no módulo 1. E esse fundamento é um fundamento do shift left, que vai ser apontado aqui nesse estudo, e a gente vai falar dele já já. Então, a gente também falou sobre a psicologia do teste, então a importância de o QA ele ter a independência de testador e também de ter uma boa comunicação. Então, com todos esses conceitos frescos agora na nossa memória, lembrei e tudo mais, a gente avança de que teste é processo, ele depende do contexto e ele precisa começar cedo, né? Então, nós estamos agora prontos e podemos iniciar. Como é que a gente pode encaixar tudo isso que a gente já viu dentro do ciclo de vida de desenvolvimento de software ali? Então, o primeiro ponto que a gente vai ver é o que a gente vai aprender no módulo 2. O módulo 2 ele vai trazer ali o contexto do shift left, o do SLDC, né, como modelo ali que atua junto com o teste. A gente também vai ver sobre níveis de teste, tipo de teste de mutação, os testes de migração. Então, temos bastante assunto importantes para a gente relembrar dentro desse módulo aí, de acordo, claro, com os syllables ali, que é a nossa base. Então, começando ali a seção 2.1 do syllables, a gente começa a entender o conceito do ciclo de vida de desenvolvimento de software, ou CDLC. Né? Então, o Syllabus ele vai definir o CLDC, o CDLC, né, como uma representação abstrata, que não é palpável, né, do processo de desenvolvimento. É uma abstração. Então, ele pode ser sequencial, como o modelo V ou cascata, né, podemos dizer assim.
Ele também pode ser interativo e incremental, como o Scrum, Kanban, o Espiral, enfim. Mas, Lucas, por que isso importa para o QA? Por que isso deve ser importante? E voltando para o Syllabus, porque lá no segundo Syllabus, o teste ele deve ser adaptado ao CDLC, né, o ciclo de desenvolvimento do software, para que ele possa obter sucesso. Então, a escolha do modelo que vai ser seguido, ela vai impactar em tudo, né? Então, ela impacta no escopo, no cronograma, planejamento como um todo, em modelos sequenciais. A gente testa lá na fase mais tardia. Nos modelos ágeis, a gente testa a cada interação, a cada marco, a cada sprint, né, como a gente já está habituado. Impacta também na documentação. Então, no ágil, ela é mais leve, ela é mais viva, né, mais objetiva. No sequencial, é uma documentação bem detalhada, que geralmente as universidades mais tradicionais, elas ensinam a fazer um plano de teste dessa forma mais robusto, né? E também impacta na automação, porque em ciclos curtos, sem automação, um QA ele não consegue sobreviver aos testes de regressão, né? Por conta da quantidade de cenários que restam. Então, não existe uma bala de prata. Esse é o principal ponto que deve ficar claro. Porque a gente precisa olhar para onde está trabalhando e devemos adaptar a estratégia de teste de acordo com o local que nós estamos trabalhando. Então, a gente vai visualizar isso através dos modelos sequenciais, como o famoso próprio modelo em V, né? Olhem para esse diagrama aqui. No lado esquerdo, né, a gente tem a definição de produto, requisito, design. No lado direito, a gente tem a execução de testes ali. E a grande virada de chave, o pulo do gato, né? Ele que cai na prova, até lendo já algumas questões do simulado, é entender a conexão desses dois lados, porque o Syllabus ele vai explicar cada nível de teste à direita, ele tem uma base, né, correspondente à esquerda dentro do ciclo de desenvolvimento. Por exemplo, o teste de aceitação lá do topo, né? Teste de aceite, direito, lado direito. Ele vai validar, né, o que foi definido. Ele tem uma correspondência ali, então ele vai validar o que foi definido lá na análise de requisitos, no topo do lado esquerdo. O teste de componente, por exemplo, ele fica o que foi feito no design técnico. Então, essa rastreabilidade que nós estamos explanando aqui é justamente a essência do modelo em V que o Syllabus traz. Um outro ponto muito importante, que agora a gente vai focar justamente no que o mercado mais pede hoje, que são as práticas ágeis. Então, o Syllabus 4.0 ali, ele traz conceitos muito importantes a partir da seção 2.1.2 e 2.1.3. Então, a primeira regra de ouro dessas boas práticas é a seguinte, que para cada atividade de desenvolvimento deve haver uma atividade de teste correspondente. A gente viu isso no modelo em V, por exemplo. Então, a verdade é que não existe codar sem pensar em testar. Então, o pensamento do desenvolvimento orientando ao teste. Né? E aqui que entra algumas siglas que confundem muita gente. Então, o Cybus ele cita o TDD, o ATDD, o próprio BDD como formas de teste como um motivador de desenvolvimento, orientado ao desenvolvimento, orientado ao teste, né, como alguns casos. Então, o TDD, por exemplo, o Test Drive Develop, é o teste orientado ao desenvolvimento, você escreve o teste antes dos códigos, né, tem um sinalzinho green, o yellow, o red, né, a gente tem toda aquela questão do TDD ali. Então, o teste falha, você cria o código para passar, né, o amarelo, e depois a fatora, que é o green. Então, ele é focado no micro, em unidades atômicas, podemos dizer assim, né? E aí nós temos o BDD. O BDD, ele é um processo também, né? Ele é uma metodologia que é o comportamento orientado ao desenvolvimento. Então, o foco é no comportamento. A gente usa a linguagem natural
como uma ferramenta dessa metodologia que é a sintaxe do Gherkin, né? O que o Campbell, por exemplo, usa, né? Que é o famoso dado, quando, então, e tem algumas outras questões como o end, né? Então, e essa linguagem ela serve para as três pessoas, para PO, para Dev, para QA, para todos os stakeholders, para que eles possam se entender. Então, é o conceito mais bonito do Syllabus que e o conceito assim mais bonito que o Syllabus reforça é a abordagem Whole Team, né? Porque a qualidade, ela não é só um problema do QA, ela é responsabilidade de todo o time de desenvolvimento. Então, todo time é responsável e isso exige feedback rápido e colaboração também, de certa forma, intensa, né? Então, para fechar essa parte de contexto, a gente precisa falar do DevOps e do Shift Left, que são seção 1.3, 4, 5, não vou lembrar muito bem. E o DevOps, por exemplo, ele visa quebrar essa barreira entre desenvolvimento e Ops, operações, né? Para nós, testadores, o grande ganho é o que nós conhecemos como CI e CD, integração contínua e entrega contínua. Então, o Syllabus ele vai dizer claramente que o DevOps ele promove o feedback rápido, né? Não só porque se for um feedback lento, não tem muitas vantagens a respeito disso, mas ele promove um feedback rápido, ele minimiza ali o risco na regressão através da automação pesada na própria pipeline que vai ser executada. E quando nós falamos de pipeline que vai ser executada, isso nos leva ao shift left. O que é isso, afinal, né? O que é tão falado? É mover justamente o teste mais para a esquerda possível, shift left, mais para a esquerda, nessa linha do tempo de execução. Ou seja, lá no início do processo. É a mesma ideia que segue ali a metodologia vertical em V, né? A mesma ideia que a gente está falando ali desde o módulo 1 de testar cedo. Então, e uma coisa aqui que quebra paradigma, e o próprio Syllabus traz, é que o Shift Left ele não é simplesmente só rodar testes unitários. Segundo o próprio Syllabus, o Shift Left, e não só executar testes automatizados, né? Então, o próprio Syllabus ele vai dizer que o Shift Left ele vai incluir revisões de especificação antes de qualquer código existir. E para que isso? Para que a gente possa achar ambiguidades, lacunas. O Shift Left também ele vai incluir fazer análise estática de código. Ele também vai incluir começar os testes não funcionais, por exemplo, como de performance, já no nível de componente ali. A gente vai ver sobre os níveis. Então, ele vem justamente com a ideia prevenir o bug em vez de caçá-los. Então, uma atuação do QA um pouco mais estratégica e preventiva, preditiva, né? Não só simplesmente um apaga-fogo. Então, isso tudo é para que ele custa menos e também dói menos atuar dessa forma no nosso processo. Agora vamos falar de dinheiro para que possa ficar claro, né? Porque nós precisamos convencer os nossos líderes, como o QA, a investir em testes. E a gente precisa mostrar esse slide para ele, porque nós temos o princípio 3 aqui dos sets que a gente leu no módulo 1, que é o teste antecipado, ele economiza dinheiro e economiza tempo também. Eu quero que você imagine comigo o seguinte cenário. Primeiro, nos requisitos ali, nós temos um custo de $1. Imagine que a gente encontrou um erro na especificação durante uma revisão aplicando o conceito de shift left. Né? O custo para corrigir é irrisório, né? Nós digamos $1. Por quê? Porque é só abrir a documentação. Abre o Word, o ClickUp, o Gira, o Azure, né? Apaga uma linha de texto, corrige, faz a edição de forma correta, porque ninguém codou nada ainda. Então, segundo ponto, o código agora, um custo de $10, né? Porque se a gente deixa esse erro passar e o desenvolvedor ele encontra o teste de componente, o custo já subiu ali. No teste de componente, por exemplo, o custo já subiu para 10 vezes mais, para $10, por exemplo. Então, o dev ele vai precisar parar o que ele está fazendo
entender o erro, reescrever o código, recompilar os testes de novo. Então, ele vai ter um retrabalho e isso já vai gerar mais custo financeiro, custo de tempo, custo de projeto. Então, o terceiro e pior cenário, que é o que a gente trabalha para não acontecer de forma preventiva, que é o em produção. É que o custo é 1000 vezes mais, não é somente 10. Porque se o bug escapa para o usuário final, o custo explode na tela do usuário. Então, não é simplesmente só código, porque é o custo, por exemplo, da parada do sistema, conhecido como downtime aí, né? Essa semana nós tivemos problema de operações financeiras em alguns bancos na operação do Pix. Imagine o custo que isso deve gerar para uma empresa, bloquear que as pessoas transitem o seu dinheiro, né? Então, a equipe de suporte, ela também vai precisar trabalhar em chamados urgentes que o cliente está fazendo. E aí o hotfix ele é feito, por exemplo, numa madrugada da vida, fora do horário de trabalho tradicional. E pior ainda, a empresa começa a perder credibilidade, isso afeta, custa também a reputação da empresa. Então, quando o Syllabus ele fala de shift left, mover mais à esquerda, ele está dizendo gaste energia, gaste dinheiro revisando documentos lá no início, desde o começo, para que você não possa ter que, por exemplo, apagar fogo e gastar uma fortuna em algo que está pipocando lá em produção, né? Na fase de $1000 para mais. Né? Porque o teste barato, e olhe bem, o teste barato, ele é feito cedo. É muito importante que esse conceito esteja fixo para nós. Então, agora nós vamos entrar no coração do módulo do Syllabus, que é os níveis de teste. Pensem nos níveis de teste como camada de responsabilidade. Então, o Cyrus ele vai definir 4 camadas de responsabilidade, em 4 níveis que são distintos. E cada um ele vai ter o seu próprio ambiente, um objetivo, vai ter um responsável. Né? Então, são eles o teste de componente, a nível que também popularmente nós conhecemos como teste unitário. Nós temos o próprio teste de integração também de componentes. Temos o teste de sistema e temos o teste de aceitação. E a gente vai detalhar cada um desses para que não possa restar dúvida a respeito disso. O primeiro ponto é o teste unitário, também conhecido, o Syllabus ele traz como teste de componente na seção 2.2, a partir da seção 2.2, e ele vai dizer que o foco justamente é testar esses componentes de forma isolada, ou seja, a nível unitário. Nós não queremos, nesse nível, saber se o sistema inteiro funciona. Nós queremos saber se aquela função específica, né, do CRUD ali, né, create, read, update, delete, a gente quer saber se o create está funcionando. A gente quer saber se o read está funcionando, a gente quer saber se o update está funcionando, a gente quer saber se o delete está funcionando de forma particular e unitária, não se todo o CRUD está funcionando, entende? Então a gente quer saber se aquela função no meu sistema financeiro está calculando os juros corretamente. E se tiver juros simples e composto, nós temos 2 funções. Então elas são testadas de formas também unitárias. Então quem é que faz? É o grande gargalo? É uma pergunta bastante polêmica. O Syllabus ele vai trazer que geralmente, e eu concordo bastante, geralmente é o desenvolvedor, né, no próprio ambiente de desenvolvimento, usando alguns frameworks, por exemplo, do ecossistema Java, como JUnit, do ecossistema JavaScript, como Jest, com motores baseados em Mocha. Né? Então, a gente tem também o InUnit também, do ecossistema .NET ali. Então, a gente conhece alguns frameworks também, mas quem geralmente faz é o desenvolvedor. Nós, como QAs, podemos apoiar, compartilhando estratégias e visões de qualidade para que os nossos desenvolvedores eles possam desenvolver testes que não só visem a cobertura, mas também visem a qualidade daquilo que está sendo implementado como teste unitário. E aí entra um conceito muito importante dentro dos testes unitários, que é o conceito de isolamento, stubs, drivers, mocks. Então, agora atenção, porque isso é muito importante dentro do que nós conhecemos como teste unitário. É até o que divide sobre teste de integrados ali, né?
Então, para que a gente possa testar esse componente isolado de forma unitária, muitas vezes a gente precisa de alguns dados fakes, que são quase dublês, né? Porque o componente ele precisa depender de partes ainda, e não existe essas partes na maioria das vezes. Ou às vezes também elas são difíceis de acessar, como por exemplo no banco de dados real. E aí que entra esses conceitos de drivers, mocks, stubs. Então, o driver é basicamente quem vai dirigir esse teste, né? Ele substitui o programa principal e ele chama o componente que nós estamos testando, ele chama a função que nós estamos testando e enviando dados de entrada. E aí o stub é quem está sendo chamado, né? Porque se o nosso componente ele precisa buscar os dados no banco, mas o banco ainda não está acessível, então a gente usa um stub, um mock, para fingir que é o banco e desenvolver um valor fixo ali para que possa ser utilizado no teste. Então lembre-se, teste de unidade ou teste de componente, ele foca na lógica interna e também no isolamento, tá? Esses são os nossos testes unitários aí. O segundo ponto é testes de integração. Até aqui a gente já testou os componentes isoladamente a nível unitário, de forma atômica. Então, como função, continuando, precisei dar. Tive um problema técnico aqui, mas continuando, vem uma seguinte pergunta quando a gente fala de teste de integração. Que realmente quebra sistemas em produções. Será que essas peças funcionam quando elas vão falar entre si? Será que esses componentes, quando eles se comunicarem, quando eles conversarem entre si, vai funcionar? Então, é exatamente na resposta dessa pergunta que entra os testes de integração. Por quê? O que nós precisamos entender que muda em relação ao teste unitário? Porque no teste unitário, por exemplo, a gente olha para dentro do código. Loop, if, cálculo, retorno de função, né? No teste de integração, a lógica interna, ela deixa de ser o foco. O Syllabus enfatiza. A lógica interna, ela deixa de ser o foco. Então, aqui, a pergunta não é mais o código está certo? A pergunta passa a ser, será que a comunicação está certa? Né? Então, o dado ele foi enviado do jeito que ele deveria ser enviado, esperado, do jeito esperado, chegou completinho. O formato está correto, né? O formato da resposta dessa API está correto. Então, a resposta voltou como é que o sistema realmente espera. Então, um exemplo real de QA, por exemplo, que a gente pode trazer do nosso dia a dia, é que imagine que você tem um sistema com dois serviços, serviço de pedidos e serviço de pagamento. Cada um foi testado isoladamente pelos desenvolvedores e todos os testes unitários passaram. Agora, você como QA, você pega o Postman, ali, API Dog, Bruno, Insomnia, enfim, qual ferramenta que você for utilizar, você faz uma requisição de um port, por exemplo, e cria um pedido. O pedido é criado, mas quando o sistema tenta cobrar o pagamento ali, se comunicar com o sistema de pagamento, erro 400, né? Bad request. Então, o problema não está no cálculo, não está no loop. O problema agora, ele vai estar na integração, na comunicação entre esses dois serviços. Por exemplo, talvez o campo de montante ali, o amount, ele foi enviado como string em vez de number, ou o serviço esperava centavos, o serviço de pagamento esperava centavos, mas o serviço de pedidos estava enviando reais. Não vou saber, né? Então, isso é teste de integração na prática, né? É por isso que o Syllabus ele é muito claro. O foco do teste de integração, ou seja, enfatiza, anota aí, o foco do teste de integração são interfaces e interações. Então, a interface aqui, ela pode ser uma API, uma fila, um evento, um contrato entre sistemas, né? É o ponto onde um sistema confia no outro. É o ponto onde um componente desse sistema confia no outro. E aí entra uma pegadinha que cai bastante
no simulado ali, eu já vi em algumas questões que os dois tipos de integração. Né? Existem dois tipos de integração: integração de componentes, o primeiro tipo de integração, né? E nós estamos falando, quando nós falamos de integração de componente, nós estamos falando da parte de um só sistema que está conversando entre si. Então, é o mesmo sistema conversando entre si, certo? O exemplo clássico aí, né? O módulo de vendas ele precisa falar com o módulo de estoque que faz parte do mesmo sistema. E normalmente isso acontece dentro do mesmo back-end, da mesma base de código ali. Né? Então é por isso que esse tipo de integração ele costuma ser feito com forte apoio dos desenvolvedores. Então o QA ele faz essas validações com apoio de desenvolvedores e os devs atuam também ativamente nesses testes. Então, uma dica que eu anotei aqui para mim, eu gostaria de compartilhar com você é que mesmo sendo de integração, né, ainda está dentro da casa. Então, isso é teste de componente, de integração de componente. É integração, mas ainda está dentro da sua casinha ali, né? Não foi na casa do vizinho, podemos dizer assim. Agora, vem algo bastante clássico para o QA, né? Que é a integração de sistemas aí. Que é quando o sistema que nós trabalhamos, ele conversa com algum sistema externo. Né? Então, um exemplo bastante usual do nosso dia a dia é a integração com gateways de pagamento, como Stripe, Pagar.me, Abacate Pay, entre outras ferramentas. A API dos Correios, que traz código de rastreio, a API da Receita Federal, que traz informações fiscais, serviços antifraude, que são APIs externas que são consumidas também pelo nosso sistema interno. Né? E aqui é o risco maior, porque a gente não controla o sistema que está do outro lado. E é aqui que as ferramentas de teste como Postman e Sonia, que eu já comentei, e testes automáticos de API, como algumas pessoas usam Cypress, tem o super teste baseado em Jest também, que é bastante interessante de explorar. É aí que essas ferramentas brilham. Né? E aí fica a mensagem-chave para nós sobre os testes de integração de sistemas. Né? Se envolve API externa, contrato e troca de dados, pensa em integração de sistema. Então, API externo, contrato e troca de dados, integração com sistemas internos ali. Fechou? Então, a gente avança para a próxima parte. Como é que nós podemos, então, integrar? Então, são estratégias que o Syllabus traz dentro ainda do nível de integração. Então, o Syllabus ele vai citar o Big Bang como uma abordagem possível. Então, no Big Bang, você espera tudo ficar pronto. E aí conecta tudo de uma vez e bum, explode, né? Então, imagina que tem 5 devs no time e eles codam mais ou menos por 2 semanas sem juntar nada. E aí, na sexta-feira à tarde, num belo dia de sol, prestes ao final de semana, todos fazem um merge request de uma vez, revisado, e só para gerar o build e na próxima semana iniciar o teste. E aí, o sistema nem sobe. Dá um erro em tudo. Você não sabe se o erro é de login, você não sabe se é no carrinho ou no banco. E isso é Big Bang, porque é rápido para começar, mas é um pesadelo para corrigir. Então, é como se nós estivéssemos ligando ali todos os fios de uma vez e depois a gente descobriu qual que está queimando ali, né? Dando curto-circuito. E aí nós também temos a estratégia incremental, que é a verdadeira paz, né? É o que nós tentamos fazer no modelo ágil. E muitas vezes conseguimos. Então, o dev A, né, um dev X, ele termina uma atividade, por exemplo, login. A gente integra e testa de maneira incremental e paralela. Funcionou? Beleza. Agora o dev B termina o cadastro. Então, eu já tinha feito o plano de teste, revisão da documentação do login do cadastro. Agora eu estava fazendo outras partes ali da fase de teste. E aí a gente integra e testa. E existem 2 tipos de a gente colocar essa abordagem, que é o top down e bottom up. Né? Então, se você testa a tela antes de testar uma API que está pronta, apenas para validar comportamento de componentes front-end,
usando o dev coloca uns mocks lá no ambiente de teste só para testar o comportamento certinho, você está fazendo uma estratégia top-down, de cima para baixo. Agora, se você testa API, ou seja, você divide seus testes primeiro em validação de API, depois front-end integrado, então você pega para testar no Postman ali, antes de tudo, a tela está pronta, e o que é comum, e na maioria das vezes, se fosse possível, recomendado, essa estratégia se chama de bottom-up, de baixo para cima. Então, você garante que a base, o back-end, está validado, funcional, e que ele está enviando aquilo que o front espera, antes de subir ali, né, o front, para que você possa validar o front consumido. Então, o resumo é: integração incremental, bottom-up, é o melhor amigo de nós, né? Que as modernos, né? A integração incremental é interessante porque ela transforma um problema grande em vários problemas pequenos, né? Então a gente não pega aquele entulho gigante, né, de uma vez. Então, o resumo mental para a gente não esquecer é: teste de integração não é sobre lógica interna, é sobre comunicação, é sobre dados, é sobre contrato entre partes do sistema, é sobre estratégia de montagem, não é sobre execução. Testes unitários não conectam diretamente a API reais que consomem os dados de um banco real. Ela usa mocks, stubs, drivers, diferentemente dos testes de integração que já consomem dados real. Então, teste de integração ele vai focar nas interfaces, integrações entre esses componentes ou até mesmo sistemas. Ele verifica se esses componentes eles estão funcionando corretamente juntos, beleza? Tomei um pouco mais de tempo nessa parte porque era necessário. Então, quando a gente sobe para o terceiro nível, a gente chega onde a mágica acontece para a maioria dos QAs, né? QAs, teste de componente. Então, no nível anterior ali, a gente falou bastante sobre os testes integrados e tudo mais. Então, o Syllabus, ele vem com o foco de verificar o comportamento. Vamos pegar um exemplo clássico, né? O teste de um e-commerce é um teste de sistema. Então, o ambiente ele deve ser o mais próximo possível de produção. A gente não testa em localhost. Muitas vezes ele é realizado por uma equipe de teste independente. Então, já tem uma estrutura de um time de teste validando o teste de sistema. E ele traz uma visão imparcial. Lembra da atuação independente ali do que a gente falou? Sem vício de quem codou. Então, aqui a gente cobre os requisitos funcionais e também não funcionais. Performance, segurança, sabe? Do sistema como um todo. Para exemplificar, para tirar essa teoria do papel, né, e visualizar o teste de sistema. Olhe para o fluxo de uma tela, né, onde a gente vai fazer uma validação ponta a ponta, um teste de sistema ponta a ponta, que é o conceito de end-to-end ali. Diferente do teste unitário, onde a gente olha de forma isolada, ou da integração, onde a gente olha a interface, aqui nós atuamos como se nós fôssemos o usuário. Porque o teste começa no login, ele passa pela pesquisa do produto, adição no carrinho, preenchimento de endereço, momento crítico do pagamento. Só termina quando o usuário recebe a confirmação ali via e-mail. Percebam, então, que existe uma complexidade de fluxo, né? Então, para esse fluxo funcionar, a gente precisa que o front esteja implementado, né? O back não pode estar faltando nada, o back-end. A gente precisa ali que esteja gravando certinho as informações no banco de dados, que chama o serviço externo de pagamento e dispara o serviço de e-mail. Então, o Syllable diz que o foco, né, no teste de sistema é verificar se as capacidades funcionais e não funcionais do sistema está completa. Então, se o e-mail não chegar, então o teste de sistema falhou. Mesmo que o pagamento tenha sido aprovado, né, porque a gente precisa dessa visão como um todo aí. Testes de aceitação. É aquela pontinha ali da pirâmide, né? Ele fica no topo, né? A gente precisa ter bastante cuidado para não confundir esse teste com teste de sistema. Porque no sistema, nós, que é as técnicos, verificamos o software se está batendo com a documentação. No aceite, o cliente ele valida se o software ele realmente resolve o problema dele. Então, o objetivo principal aqui não é achar bugs,
Até porque se achar é lucro, né? Mas é sinais que os níveis de teste anteriores eles estão fracos e precisam melhorar. Mas o objetivo aqui é realmente estabelecer confiança, responder aquelas perguntas. Será que nós podemos colocar isso em produção? E aqui entra a validação final, que nos dá aquele ok para que a gente possa publicar o nosso software ali. Então, o, os testes de aceitação, né, tem alguns tipos de aceite. Não é uma coisa só. Ele divide em várias categorias no Syllabus ali. Então, a gente tem primeiro o AT, né? Lembra, a gente tem até ambientes com o nome de UAT, né? Que é o tradicional, é o User Acceptance Test, é o clássico, né? O usuário real, ele usa o sistema para verificar se atende o negócio, por exemplo. E aí a gente tem o aceite operacional, né? E esse é bastante esquecido às vezes, mas ele também é muito importante. Por quê? Que é o OAT, o OAT, né? Então, os administradores do sistema, por exemplo, eles testam se o backup funciona, se o sistema de recovery está rodando, se a instalação está segura, né? É o aceite ali do pessoal de infra, de ops ali, eles precisam dar o ok se está tudo certo também nas validações dele. E aí a gente tem algo mais contratual e normativo. Será que o nosso software está atendendo a lei de proteção de dados, né? Por exemplo? Será que ele está atendendo um contrato que foi estabelecido? A gente tem alguns testes também chamados de testes de alfa e beta. Ele é bastante comum na publicação de aplicativos mobile, né, onde a gente abre para um grupo alfa e beta testar, games principalmente. Então, o alfa ele é feito nas instalações de quem desenvolveu, mas por alguns stakeholders ou usuários potenciais, um ambiente mais controlado. Né? O teste beta, por exemplo, ele é feito nas instalações do próprio usuário. Né? Então, ele tem uma APK que é disponibilizada para ele e ele testa no seu próprio device, no seu próprio celular. E esse é o famoso Open Beta que a gente joga, por exemplo, em alguns jogos aí. Tem, por exemplo, no próprio WhatsApp, você tem como se tornar um testador beta. Então, uma versão é publicada antes para esse testador, ele testa naquele grupo seleto, concede feedbacks e só após disso nós temos a versão oficial ali. Então a gente tem tipo de teste também, classificação desses testes. A gente sai de níveis de teste e entra em tipos de teste. Então a maior confusão dos alunos é achar que teste de performance é um nível, sabia? Não, não. E a verdade é que não é um nível de teste, ele é um tipo de teste. Então, a regra do Syllabus é bastante clara. Os tipos de teste, eles podem ser realizados em todos os níveis de testes que a gente acabou de ver. Então, isso significa... O que isso quer dizer, né? Vai significar que um teste funcional, ele pode ser realizado no nível unitário. E ele também pode ser realizado a nível de sistema. Eu posso fazer um teste não funcional no nível de sistema também, mas também eu posso fazer esse teste não funcional de performance, por exemplo, nível de integração. Então um tipo de teste ele pode ser realizado em todos os níveis de teste. Então, a gente precisa dividir os dois principais grupos de tipos, né? A gente tem o teste funcional, que ele testa o que, né? Ele avalia o que o sistema faz, as funções e tudo mais. Ele foca justamente nesse ajuste, nessa adequação, correção e também integridade funcional. E aí a gente tem o teste não funcional, que é o como, né? Ele avalia como o sistema se comporta. O exemplo prático, né? O cálculo está correto, mas esse cálculo ele demorou 10 minutos para fazer. Então, isso é uma falha de performance. Então, o Syllabus ele segue a norma ISO 25 alguma coisa lá para classificar isso em performance, segurança, usabilidade, portabilidade. Tudo isso são testes não funcionais. Então a gente precisa ter bastante atenção aqui naquilo que a gente já falou sobre o shift left lá. Porque antigamente, né, algum tempo atrás, deixava-se o teste não funcional para o final. E isso está errado, porque o Cyrus ele vai falar que
testar performance e segurança desde o início, por exemplo, a nível unitário, a nível de componente, né, pode evitar desastres estruturais gigantescos na frente. Então a gente precisa se atentar a isso. Já que a gente olhou, então, fora do sistema, ali, caixa preta e tal, que é os testes de caixa preta, agora a gente vai olhar para dentro do sistema, o teste de caixa branca, que também é conhecido como teste estrutural. Então, o cérebro ele vai definir que esse teste ele é baseado na estrutura interna do sistema, como o código, a arquitetura, o fluxo de dados que esse software faz. Então, o objetivo principal do teste de caixa branca ali é medir a cobertura. Nós queremos saber quanto da estrutura ele foi exercitada pelos testes. Então, onde é que a gente pode aplicar isso? Muita gente acha que é só teste unitário, deve olhando para o código. Mas o Syllabus ele vai falar que ele pode ser aplicado também em todos os níveis. Olha que interessante. Por exemplo, no nível de componente, a gente pode verificar a cobertura de linhas de código, né? Qual é a nossa cobertura de teste a nível de código? No nível de integração, por exemplo, a gente pode verificar a cobertura das chamadas de API, né? E outra coisa, no nível de sistema, a gente pode também medir a cobertura de itens de menu, a cobertura de fluxos que nós estamos cobrindo. Isso a nível de negócio, é claro. Então, se você tem acesso ao sistema, acesso a como ele foi construído, e nós usamos isso para criar os nossos testes, então quer dizer que nós estamos fazendo um teste de caixa branca. O software mudou. Corrigiram um bug, adicionaram uma feature nova, uma melhoria. Então, a gente precisa falar sobre testes relacionados à mudança. Porque aqui existe uma distinção que cai na maioria das perguntas que eu vi a respeito do tema. Principalmente nos simulados do Syllabus lá. Qual é a diferença entre testes de confirmação e testes de regressão? Os testes de confirmação, por exemplo, o foco dele é o defeito. Então, o Syllabus ele vai falar que ele confirma que um defeito original foi corrigido com sucesso. Então, você executa os mesmos passos que foram realizados para aquele teste falhar. Então, se o bug passar, se o teste passar, o bug morreu, foi corrigido. É o famoso reteste, certo? Então, nós temos também o teste de regressão. Então, o foco desse teste de regressão, por exemplo, ele é verificar o colateral daquela correção, por exemplo. Então, o Syllabus ele vai definir que ele confirma que nenhuma consequência foi ocasionada, foi causada pelaquela mudança que foi implementada. Ou seja, a gente consertou ali, fez um hotfix no login, mas será que isso não quebrou o cadastro? Então, a gente precisa lembrar que primeiro você confirma a correção, faz um reteste e depois você garante que o resto ali continua vivo, não teve nenhum, não foi impactado, né? Estamos chegando na parte final já, falta 7 slides. Então nós temos o bug de regressão, que é muito importante, a gente precisa se aprofundar um pouco mais na regressão, porque é o pesadelo de todo QA que é manual. Então o Syllabus, por exemplo, ele vai alertar as consequências, né, adversas que podem afetar o mesmo componente, né, e até mesmo outros componentes, ou até mesmo sistemas conectados. Não, é o famoso efeito dominó. O problema é que a cada nova versão, o sistema cresce. E se você tem que testar tudo manualmente, de novo a cada entrega, você vai viver um grande gargalo. Então, é por isso que o Cypress ele é categórico. Testes de regressão são fortes candidatos à automação, por exemplo, em ambientes modernos de DevOps, CI/CD, de integração contínua. E aí a gente tem a automação dessas regressões, que é justamente aquilo que salva a nossa vida e que nos dá segurança para fazer deploys mais rápidos, sem quebrar a produção, sem
exercer práticas de teste exaustivo também, né, que é um grande problema também do nosso ciclo de teste. Nós temos os testes de manutenção, que é basicamente o sistema foi lançado e está em produção. Será que acabou o trabalho do QA? Ele vai ser mandado embora? Então, isso não é uma verdade, porque nós entramos no teste de manutenção, e aí o Cybus, na seção 2.3, ele vai dizer que nós testamos manutenção e quando há mudanças no sistema, né, por exemplo, modificações, atualizações, aposentadoria, tudo isso são testes de manutenção. Então, como não dá para testar tudo no hotfix urgente, a gente usa análise de impacto, justamente para que a gente possa decidir o que testar com base no risco e também no tamanho daquela mudança que foi feita, né? E por último, migração de dados. Então, para fechar, o caso especial de manutenção que dá muita dor de cabeça. Imagine que uma empresa, né, a empresa que você trabalha e comprou um sistema novo, trocou de framework e precisa, por algum motivo, mover os clientes desse sistema velho para um novo. Então, o Cylubus ele vai classificar isso como testes de conversão de dados, tá? Então, aqui o teste não é ver se a tela abre, por exemplo, mas é ver se o João Silva do sistema antigo lá, né? Ele no novo sistema ele ainda está como João Silva com todos os seus dados certinho. Então é como saber se o saldo dele está correto, se o histórico de compras está intacto, se não teve nenhuma perca durante essa migração. O teste de migração de dados ele também inclui procedimentos de restauração, de recuperação, de dados arquivados, né? Se a gente precisa consultar uns dados, por exemplo, de 10 e menos anos atrás, será que a gente consegue recuperar? Então, é isso que o teste de manutenção visa trazer. Finalizamos, nós temos um quiz, né, para a gente fechar o nosso resumo da aula de hoje. Né, é a melhor parte, a parte que eu mais gosto. Agora a gente vai entender se realmente a gente fixou ali a ideia desse módulo 2. E aqui eu separei 3 questões no estilo da prova mesmo. Então, a regra é simples. Eu leio a pergunta, depois você pode apertar o pause, né, e depois pode despausar para a gente ver se acertou. A pergunta é: qual o nível de teste na verificação da comunicação? Foca na verificação da comunicação entre microserviços de sistemas eternos, como, por exemplo, a de API de um pagamento. Né? Então, se você respondeu a pergunta B, a resposta B, alternativa B, você acertou. Por quê? O Cybus vai distinguir esse tipo de teste, né? O de componentes é interna do módulo do sistema e o teste de aceite, que foca na confirmação de que o sistema atende às necessidades do negócio, do usuário final e tudo mais. E não apenas ele foca se o sistema está funcionando conforme especificado, beleza? Pergunta 2. Qual a diferença real entre teste de confirmação e regressão? Se você respondeu a pergunta A, então a resposta está correta. O Cylubus ele é bem claro. O teste de confirmação ele verifica se o defeito original ele foi corrigido com sucesso. Já o teste de regressão ele confirma que nenhuma consequência, nenhum efeito colateral foi causado por conta dessa mudança em outras partes do sistema. A questão B, por exemplo, que fala que toda regressão é automatizada, não necessariamente, tá? Por isso que não é correta, porque automatizar ela é uma recomendação para a regressão, mas ela não é uma definição, por isso que não é a resposta B. 3, né? Então a gente tem aqui que a alternativa B, né? Qual das alternativas abaixo é um exemplo de teste não funcional? B, medir o tempo de resposta do sistema sobre alta carga. E isso é um teste de eficiência de performance, porque o teste não funcional ele avalia o quão bem ou como o sistema se comporta sobre as condições. Então, aqui, na pergunta B, a gente vai avaliar a capacidade do sistema de responder sobre altas demandas de carga, ou seja, isso não é uma regra de negócio específica. As outras não estão corretas porque verificar se o cálculo do imposto está correto
é uma regra de negócio. Então, é o que o sistema faz, não como que ele faz ou como ele se comporta. E isso é um teste funcional. Verificar se o botão salvar grava no banco, enfim, né, essa eu não preciso nem comentar. Revisar a lógica de negócio. Isso é um teste estrutural, caixa branca, a gente falou, né? Você está olhando para dentro da implementação, não para o comportamento funcional ou não funcional externo, né? Enfim, daquilo que foi implementado. E última pergunta, para fechar com chave de ouro: qual opção não dispara um teste de manutenção? Será que é a migração da plataforma de banco de dados? Será que é a aposentadoria do sistema? Será que é o desenvolvimento inicial? Será que é a modificação? Então, qual não é um teste de manutenção? E a resposta é C. Explicação breve. O teste de manutenção ele ocorre em um sistema que já está em operação. Então, desenvolvimento inicial é desenvolvimento, simples. Então, os gatilhos, segundo o Cybers, são modificação, migrações, aposentadoria, todas as outras alternativas são testes de manutenção. E aí, quanto que você acertou aí? 4 de 4? Eu acho que sim, hein? Só tem galera boa aqui. Então deixa aqui nos comentários. Eu quero ver realmente se você tá afiado, se você errou alguma coisa. E assim, gente, não desanima. Eu também não quero desanimar. Volta aquele vídeo lá, volta para aquele ponto que você não entendeu bem, revisa, lê o syllabus, faz o simuladinho, né? O objetivo é errar agora para a gente tirar essa certificação aí até o meio do ano. Então, no próximo vídeo, eu já vou falar sobre testes estáticos. Então, é a arte de achar defeito sem rodar nenhum código. Como é que é isso? Então, já se inscreve para não perder. E é isso. Então, eu sou o Lucas e esse foi o módulo 2 do nosso estudo de STFL. Até o final do módulo, eu prometo que eu vou acertar a sigla. E até a próxima e bons estudos. Tamo junto.